foi aceito por Deus o Pai. E por isso nós podemos ter segurança na obra expiatória de Jesus. Atos, o segundo volume de Lucas, tem 28 capítulos. E depois do prólogo, curiosamente, começa no mesmo sítio onde terminara o Evangelho, com a ascensão de Jesus. E o livro de Atos, que é um livro que eu acredito que seja muito do gosto dos irmãos. Quantos é que gostam do livro de Atos? Também chamado dos Atos do Espírito Santo. Podemos dizer que Atos nos conta a caminhada das primeiras comunidades cristãs. Eu muito rapidamente vou passar por 6 décadas da Igreja Primitiva. Em Atos 1:8, nós lemos que Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. É em Atos também que nós vemos o fervor dos crentes e da graça de Deus em operação na Igreja nascente e que somos informados da maneira como viviam os primeiros cristãos. Em Atos capítulo 2, versículos 42 e 47, uma passagem sobremaneira conhecida por nós, mas diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, e partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso acontecia, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queria perguntar, é este o modelo de igreja que nós queremos para nós? Sim ou não? É este o modelo de igreja que nós queremos? Década de 30 depois de Cristo. No capítulo 7, quando nós avançamos aqui pelo livro de Atos, é descrito o martírio de Estevão, onde pela primeira vez é mencionado o jovem Saulo, que consentiu e aprovou a morte de Estevão. É também nesta década e é em Atos que nós percebemos que existe uma estreita conexão entre a perseguição à igreja e o cumprimento da grande comissão. Sabem, a igreja começou-se a acomodar, mas em Atos, capítulo 8, versículo 1, nós lemos: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria. Muitas vezes nós temos que dizer graças a Deus pelas perseguições. Então no capítulo 9, continuando, é-nos apresentada a conversão de Saulo, também nesta década de 30, e nos capítulos 13 e 14 é maravilhoso nós vermos que Paulo, o apóstolo Paulo, já parte para a sua primeira viagem missionária, que terá ocorrido já na década de 40, entre os anos 45 e 50, depois a segunda já na década de 50, provavelmente, e a terceira também na década de 50. Há pouco falei que nós estamos a caminhar para falar de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária, por volta, mais ou menos, do ano 53, mas na década de 50. E Éfeso era uma metrópole rica e próspera, uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Muitos autores a designam como a Feira das Vaidades, um grande entreposto comercial, político e cultural. Também religioso, porque onde havia muitas práticas de ocultismo, onde existia a adoração ao imperador e havia um paganismo extremo, onde se destaca o culto à deusa Artemis, uma das mais veneradas divindades da mitologia grega, que na mitologia romana se chama Diana. E o seu templo, que era uma das maravilhas de Éfeso, era considerada também uma das 7 maravilhas da antiguidade. Ouçam, Paulo, o apóstolo Paulo,
permaneceu em Éfeso durante 3 anos. E a igreja experimentou um avivamento. Um grande avivamento. Ao fim dos 3 anos ele saiu, provavelmente rumo a Jerusalém, e deixou a responsabilidade da igreja a um colégio de anciãos, alertando-os para os perigos que a igreja iria enfrentar no futuro. Perigos internos e também perigos externos. Paulo estava preso quando escreveu a Epístola aos Efésios. Vocês têm a Epístola aos Efésios na vossa Bíblia, não têm? Paulo já não estava lá, escreveu uma epístola, tinha saudades dos irmãos. E provavelmente esta carta foi escrita quando ele pela primeira vez ficou preso em Roma, por volta dos anos 60 ou 62. Já estamos na década de 60, estamos a andar depressa. A tradição diz que Paulo consagrou Timóteo como bispo de Éfeso, lá para os anos 65. Agora vamos avançar. João, o apóstolo João, escreveu, segundo a nossa tradição do cânon e a tradição cristã, escreveu quantos livros do Novo Testamento, o apóstolo João? Na nossa tradição escreveu 5. O Evangelho de João, 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª de João e Apocalipse. Também diz a tradição que o apóstolo João, a certa altura, terá ido para Éfeso, ao longo da sua caminhada, e até se tornou o seu pastor. E nessa altura João era já o único apóstolo que ainda estava vivo. O imperador Domiciano, que muitos chamavam do segundo Nero, porque ele tinha uma enorme ferocidade contra os cristãos, Domiciano, que se autoproclamou Senhor e Deus, reinou entre 81 e 96 depois de Cristo. Pensa-se que ele terá tentado silenciar João e então deu ordem para João ser deportado para a ilha de Patmos, uma pequenina ilha que fica no mar Egeu e faz parte de um arquipélago de 12 ilhas que se chama Dodecaneso. Isto em português. Estamos no final da década de 80. Estamos a andar depressa. Os irmãos já estão cansados nesta caminhada? Ou ainda aguentam mais um bocadinho? Então, Patmos. O apóstolo João tem uma visão do Cristo glorificado. Ele tem uma visão. Ele estava impedido de ir à igreja do Senhor, mas diz que no primeiro dia da semana ele viu o céu aberto. Ele viu o Senhor. E o Senhor, entre outras coisas, entregou-lhe 7 cartas dirigidas às 7 igrejas mais importantes da Ásia Menor dessa época. Estamos a falar mais ou menos por volta do ano 95, década de 90 da era cristã. Mais ou menos 35 anos depois da carta aos Efésios ter sido escrita e cerca de 45 anos depois da plantação da igreja de Éfeso. Irmãos, estão comigo? Amém? Então vamos a Apocalipse. Apocalipse é fácil de encontrar, não é? Capítulo 2. Antes de nós lermos a porção para hoje, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Queria dizer, estas 7 cartas são cartas que foram dirigidas a igrejas reais, igrejas que existiam, igrejas contemporâneas entre si, mas geograficamente da mesma província. Elas recebem mensagens específicas. Então estas mensagens foram específicas para cada igreja, para o seu contexto, naquela altura. Mas como toda a palavra de Deus, esta palavra é uma mensagem também para nós hoje. Quantos acreditam nisso podem dizer amém. Então, as situações das diferentes igrejas, elas repetem-se ao longo do tempo na vida dos crentes e das igrejas. Por isso, esta palavra é para nós. Toda ela é útil para o ensino, etc. Alguns comentadores, isto é uma curiosidade, alguns comentadores veem nas 7 cartas ainda uma profecia
histórico-cronológica em que as 7 cartas representam 7 períodos sucessivos da história da Igreja. E sendo assim, a carta de Éfeso, nesta perspectiva, representa a Igreja primitiva, a Igreja do primeiro século. Mas esse não é o nosso tema para hoje. O nosso tema para hoje é a primeira carta à Igreja de Éfeso, a Igreja que perdera o primeiro amor. E a quem Jesus, aquele que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, ele envia a sua mensagem àquela igreja, uma igreja que Jesus amava e ama, e como a nós nos ama também aqui nesta noite. Amém? Jesus nos ama, irmãos. Então, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes, e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, depois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Senhor, que agora possas iluminar os nossos corações, Senhor. Dizer a cada um de nós aquilo que tu queres dizer, apesar da nossa fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, carta à igreja de Éfeso, ou em Éfeso, de acordo com a mensagem de Jesus a esta igreja, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de nós relaxarmos ou no trabalho de Deus, porque no versículo 2 o Senhor disse àquela igreja e aos seus membros: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Então o Senhor conhece, e conhece o teu trabalho, as tuas obras e a tua perseverança, assim como conhecia também o trabalho da igreja em Éfeso. Perder o primeiro amor também não é simplesmente enfrentar uma crise de desânimo ou às vezes ter a tentação de desistir, visto que o Senhor elogia de forma calorosa a persistência dos crentes de Éfeso. No versículo 3, Jesus manda dizer: e tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes, e não desfalecestes. Aleluia. Que o Senhor possa também dizer isto de nós. Amém? Então, a perca ou a perda do primeiro amor não pode ser vista como um momento de crise no nosso trabalho, na nossa dedicação ao Senhor. Mas, conforme diz o versículo 4, é alguma coisa mais grave, é alguma coisa que Deus tem contra nós. E o Senhor sabe bem as dificuldades por que nós passamos. O Senhor sabe bem as dificuldades por que tu passas. O Senhor conhece a tua vida. Ele teve as mesmas dificuldades que nós temos. Né? Mas o versículo 4 diz: não obstante o seu amor, mas Ele, porque nos ama, Ele diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Bem, o Senhor enviou esta carta a Éfeso há quase 2000 anos. A minha pergunta nesta noite é que se o Senhor também
está a enviar esta mensagem a mim. Se o Senhor está a mandar esta mensagem a ti. Se o Senhor está a mandar esta mensagem à Assembleia de Deus de Lisboa. Se o Senhor está a mandar esta mensagem à Assembleia de Deus do Lumiar. Porque, de facto, a perda do primeiro amor é algo de grave e precisa de ser tratada. Precisa de ser resolvida. Irmãos, é verdade que muitos crentes continuam dedicados ao Senhor, lá como cá, mas perderam a paixão, perderam a centelha, perderam o fogo, fazem o que fazem, e graças a Deus, irmãos, por aquilo que nós fazemos, mas sem Ele nós nada podemos fazer. Fazem o que fazem, por hábito muitas vezes, por rotina muitas vezes, por medo, por galardão, etc, etc. Mas, irmãos, todos os motivos que nós temos para seguir ao Senhor sem amor são palha. Sem este primeiro amor, sem esta paixão pelo Senhor. E por isso, sem este amor, eles são repreendidos. Tenho, porém, contra ti. O Senhor tinha alguma coisa contra aquela igreja que nos primeiros versículos estava a elogiar de uma maneira tão forte. Por isso o Senhor se queixa. A palavra grega, que é aqui traduzida por abandonar, no versículo 4, a palavra grega afiemi, ela significa mais do que uma perda acidental. Quantos de vocês já perderam uma chave, já perderam uma carteira, já perderam o bilhete de identidade e andaram à procura? É? Abandonar. Mas aqui, abandonar não se trata de uma perda ou do abandono acidental, mas trata-se de um ato voluntário de abandono. Pode acontecer chegarmos a uma certa altura da vida cristã que nós achamos que já conseguimos fazer as coisas no modo automático. Mas o Senhor diz não. Não é isso que eu quero. Eu quero que tu voltes para o primeiro amor. Então, isto não era um abandono total do amor, porque ainda havia amor, mas a verdade é que o amor havia perdido intensidade. Quantos é que estão a perceber o que eu estou a dizer? Havia perdido a intensidade em Éfeso, passados algumas décadas. Eu pergunto, o que é que se passa connosco? Será que o Senhor também está a falar connosco? Neste período pré-conferência, neste ano que nós já entramos na década dos 100 anos da igreja. Eu cheguei a Lisboa em 1970, mas a igreja já existia, pela graça de Deus. Muito rapidamente, vamos falar, porque é que nós perdemos o primeiro amor? Eu vou só citar, nós podemos também falar do amor entre os irmãos, que é alguma coisa que esta carta também significa, mas nesta noite nós vamos centrar a perca do nosso primeiro amor para com aquele que deu a sua vida por nós, para com Jesus. O amor a Deus e à sua missão. O primeiro amor é como um fogo, irmãos, e vocês sabem, se nós colocarmos mais lenha, se nós avivarmos as brasas, o que é que acontece ao fogo? Fica mais vivo. Mas se nós lançarmos água, ele apaga. Existem muitas coisas, muitos tipos de água que fazem com que o nosso amor pelo Senhor perca intensidade. Eu vou apenas citar 4 exemplos que bebi do pastor Luciano Subirá, não vou desenvolver isto, vou só citar 4 tipos de produtos que podem extinguir ou ajudar a extinguir o nosso amor. Primeiro, convívio com o pecado. Convívio com o pecado. Número 2, falta de profundidade na vida cristã.
Número 3, falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. E número 4, as distrações que o mundo nos proporciona. Ok? Isto não é uma palavra de condenação, é uma palavra de alerta. É Jesus, o nosso Salvador, que nos está a dizer. Amém? Provavelmente o pastor Luciano, digo eu, poderá tocar nestes 4 pontos ou não, mas nós vamos avançar para a conclusão. Existe um caminho de volta ao primeiro amor. Aliás, se o Senhor estava a mandar esta mensagem, porque Ele queria abanar as consciências e a vida dos seus filhos naquela cidade. E a verdade é que Ele quer abanar-nos a nós, a começar por mim. O caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Jesus que propôs o caminho da restauração. Versículo 5, primeira parte, diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. É Jesus que dá 3 passos. Em primeiro lugar, a lembrança, a recordação de como nós vivíamos. Quando nós vivemos o nosso primeiro amor, os momentos iniciais da nossa fé, da nossa experiência com Deus. Como se Jesus estivesse a dizer: lembram-se do início da igreja, aqueles 3 anos de avivamento que o apóstolo Paulo fundou a vossa igreja. E agora parece que já não era preciso mais aquilo. Mas é preciso. É preciso. Relembrar-nos os primeiros momentos da nossa fé. Éfeso era uma igreja histórica, era uma igreja importante. Nós somos uma igreja histórica, somos uma igreja importante, digo eu. Mas então, eu penso que Jesus não estava a falar apenas de um déficit de paixão pelo Senhor, em termos absolutos, porque a verdade é que nós nunca seremos aquilo que deveríamos ser. Por isso precisamos de perdão e precisamos da compaixão do nosso Senhor. Mas eu acho que Jesus estava a falar de que aquela igreja específica tinha abandonado os patamares que atingira no passado e tinha vindo a regredir e agora estava bem longe daquilo que já tinha conseguido fazer no passado. A sua paixão, o seu amor por Deus e pelos perdidos. Estamos a falar de patamares individuais. Eu, tu, mas também nós. Nós, coletivamente. Em Éfeso, provavelmente, esta carta já está a ser dirigida a uma segunda geração de crentes. Depois da fundação da igreja. Não tenho a certeza, mas sim. Já haveria novas pessoas. Nós também poucos restamos da primeira geração da igreja de Lisboa. Eu também não sou da primeira geração. Mas muitas vezes nós não nos apercebemos daquilo que temos perdido ao longo dos tempos. Não nos apercebemos. Eu não me apercebo porque as coisas são progressivas. As coisas não acontecem de um momento para o outro. Ora, uma boa maneira de dimensionarmos as nossas perdas é contrastarmos o que estamos vivendo hoje com o que já experimentámos anteriormente na nossa caminhada com o Senhor. Um exemplo só, porque cada um de nós tem que se examinar a si próprio, para nós podermos nos examinar coletivamente e pedir ao Senhor misericórdia. Um exemplo, será que a minha vida de oração é a mesma que quando eu estava inflamado pelo primeiro amor pelo Senhor? Cada um de nós terá que responder. E como eu digo, nós não estamos a falar uma palavra de condenação, porque Jesus, quando fala, não é para condenar, mas é para nos voltar a chamar para si.
Aleluia! Jesus é bom. Mas lembrar, irmãos, lembrar não resolve. É bom para nós nos apercebermos, para nós meditarmos, para nós analisarmos, mas a lembrança em si não produz nenhuma mudança. Pode trazer um misto de saudade e tristeza, que pode até conduzir ao arrependimento, mas não é bastante. É por isso que Jesus diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Se calhar eu tenho que me arrepender. Não sei quanto a ti. Arrepende-te. Não basta termos saudades de como as coisas eram antigamente. Antigamente é que era bom. É preciso que sintamos dor e quando percebemos que nós perdemos alguma coisa durante o caminho, precisamos lamentar, chorar e até clamar pelo perdão de Deus. Irmãos, porque aquilo que aconteceu à igreja de Éfeso é mais do que um desânimo ou qualquer crise temporária. Era um abandono deliberado, apesar de ter sido progressiva. Talvez interesses pessoais estavam a sobrepor-se aos interesses de Deus. Somos livres, mas Paulo disse: cuidado, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E muitas vezes, se calhar, esta igreja deu ocasião à carne. Mas à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Tiago, ele explica muito bem como é que nós nos devemos posicionar perante o Senhor quando sentimos que há alguma coisa de que nós temos que nos arrepender, de que eu tenho que me arrepender. Tiago capítulo 4, versículos 8 a 10, os irmãos que quiserem procurar, eu já aqui tenho. Tiago 4, 8 a 10. Diz o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O facto de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a restauração diante dEle, para a exaltação, aqui nesta tradução. Se reconhecermos que, de facto, nós abandonamos o primeiro amor como a igreja de Éfeso, nós precisamos de separar um tempo para orarmos, chorarmos em arrependimento diante do Senhor e para buscarmos uma renovação da nossa vida. Falei da nossa vida de oração, mas poderia falar de outras coisas. Poderia dizer que talvez a igreja de Éfeso tenha deixado de ser uma igreja centrada na glória de Deus, à medida que aquela cidade se tornava importante, se tornava uma metrópole importantíssima. Os crentes talvez tenham tornado mais consumidores, iam à igreja, faziam programas para se sentir muito bem na igreja, e é bom nós sentirmos bem na igreja. Mas eu quero vos dizer, Éfeso não cresceu com atividades voltadas para dentro, mas cresceu por causa da perseguição. E Lisboa não cresceu por ser uma igreja voltada para dentro, ou ser uma igreja autocentrada, mas cresceu por ser uma igreja virada para fora e centrada nos perdidos. Eu sei que tem a haver um equilíbrio entre estas duas vertentes, mas nós temos que ser uma igreja em que a missão de Deus está no nosso coração. E a missão de Deus é para aqueles que estão lá fora. Vou repetir, nós estamos a iniciar a década do nosso centenário. Qual é o caminho que nós queremos trilhar, meus queridos irmãos? Individualmente e em conjunto.
Eu lembro-me que a Assembleia de Deus de Lisboa era uma igreja que se deleitava, como agora, em suportar missões. E as missões, no fundo, têm suportado a igreja de Lisboa. Mas mais do que suportar missões, irmãos, a igreja, os crentes da Assembleia de Deus de Lisboa eram pessoas que eram missionários no seu dia-a-dia. Eu não estou a dizer que nós não somos. Mas é isto que Jesus quer de nós. Jesus fica muito contente quando nós apoiamos a Rosa, quando apoiamos o Paulo Durão. Mas a Rosa não pode falar ao teu vizinho, nem ao teu colega de trabalho, nem o Paulo Durão não pode fazer o teu trabalho. Igreja voltada para fora. Olha, irmãos, a minha mãe, estou na igreja porque a minha mãe foi evangelizada numa mercearia. Não foi por nenhum missionário especial. Foi por uma irmã. Não estou a dizer que isto não acontece. Mas tem que acontecer mais. Nós precisamos de ver conversões aqui na igreja. Senão nós vamos morrer. Senão vamos morrer. Então, tens pouca força. É assim, as folhas da minha Bíblia já têm vontade própria, já mudaram para o capítulo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. E sabem, o arrependimento só fica completo quando depois de nós percebermos, depois no nosso coração sentirmos arrependimento e chorarmos, precisamos de mudar de caminho. Arrependimento bíblico é eu ir numa direção e percebo, isto não é para aqui. Arrependimento. Lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não basta lembrar-nos, não basta chorarmos, temos que voltar a ser aquilo que nós éramos. E ainda mais, a ser aquilo que nós já fomos. Então, estas primeiras obras não são o primeiro amor em si, mas estão intimamente ligadas a ele. Uma forma de expressarmos a nossa gratidão ao Senhor que nos salvou. Elas têm a ver com a forma pelo qual o buscávamos e a maneira como nós o servíamos. Estou a terminar, irmãos. Jesus não sugeriu que os efésios já não o amavam. E hoje também não está a sugerir isso. Mas sim que não o amavam como o tinham feito anteriormente. É por isso que, para além de reconhecermos a nossa falha, precisamos de agir da mesma maneira como agíamos no início da nossa caminhada com Cristo. Talvez sem tanto entendimento, mas com mais paixão. É tempo de resgatarmos o nosso amor ao Senhor, irmão, buscando de todo o nosso coração. Jeremias 29:3 diz, os irmãos sabem, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou só recordar, estamos no início da nossa década do centenário da Assembleia de Deus. Qual é o caminho que nós queremos trilhar, meus queridos irmãos? Qual é o caminho que eu quero trilhar? Individualmente, coletivamente. Como sempre, o caminho apontado por Jesus é super claro. Lembra-te como era no início. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque senão, diz o versículo 5, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Vou pedir aos irmãos para, durante alguns momentos, possam ficar com os olhos fechados, falar com o Senhor. Ele continua a falar. Depois o nosso irmão vai continuar o culto. Aleluia, Jesus. Palavra esta noite, creio que foi aquilo que Deus respondeu à nossa oração inicial. Para quem não esteve no momento de oração, nós pedimos a Deus para falasse connosco. E Ele falou. Conforme o nosso presbítero Jorge Raposo, usado por Deus, disse: vamos tomar a decisão. Toma a decisão certa, irmão. Senti ministrar ao Senhor esta música que agora vai ser tocada. Tantas distrações que nos afastam do Senhor. Tantas distrações me afastam de ti. Tantas atrações me puxam para trás. Tu tocas em mim, Senhor, e chamas-me amigo. Me seguras com teu amor, me seguras com teu amor, me seguras com teu amor, e tu somente és meu desejo. Só em ti encontro paz. Tu somente és meu desejo, Senhor. Só em ti eu sou feliz. Só em ti eu sou feliz. Tu tocas em mim, Senhor, e chamas-me amigo. Me seguras com teu amor, me seguras com teu amor, me seguras
Tu somente és meu desejo. Só em ti encontro paz. Tu somente és meu desejo, Senhor. Só em ti eu sou feliz. Só em ti eu sou feliz. Só em ti eu sou feliz. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque apesar de tudo, das distrações, das atrações, Senhor, a Tua graça ainda nos pode alcançar. E acreditamos que esta mensagem foi uma mensagem dirigida pela Tua forte e grande mão graciosa, alertando-nos para voltar. Obrigado, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Pai. Aviva, Senhor, a Tua igreja. Acorda-nos, Deus. Senhor, despe o nosso próprio eu, Senhor. Veste-nos, Senhor, com vestes santas. Senhor, ministra o nosso coração como nunca fizeste, Pai. Impacta-nos, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Não olhe para as distrações. Não olhe para as atrações desta vida. Desperta a igreja. Para que não sejamos alvos da frase mais terrível que possamos ouvir da voz do Senhor, que é: eu não te conheço. Deus hoje quer fazer-se conhecido na sua vida e quer que você o conheça de coração, que volte ao seu primeiro amor, que volte à intensidade da paixão. Jesus deseja-o esta noite. Você deseja Jesus? Então prove-o, entregando cada área da sua vida a Ele esta noite. Seja corajoso e faça esta oração perigosa: Deus, faz a Tua vontade em mim. Mesmo que não seja a minha vontade, eu quero morrer para mim mesmo e dizer sim à Tua voz, em vez de dizer sim a mim mesmo. E então nós podemos experimentar o refrão desta música. Tu tocas em mim, Senhor, me chamas de amigo, me seguras com teu amor, me seguras com teu amor, me seguras com teu amor. E o que é que vai acontecer? Tu somente és meu desejo. E o que é que vamos dizer a Ele? Só em Ti encontro paz. Tu somente és meu desejo, Senhor. Só em Ti eu sou feliz.
Cante comigo esta afirmação. E só em ti eu sou feliz. Cante comigo. E só em ti eu sou